Senhor, e se eu tenho pecado, Tu és aquele que purifica, Tu és aquele que limpa os nossos pecados. Você está com a sua Bíblia, vai acompanhando comigo. É importante nós explicarmos para os irmãos aqui. Eu li a última parte do capítulo 2, ou meados do capítulo 2, melhor dizendo, referente à história de Neemias. É importante nós entendermos algumas situações a respeito deste homem de Deus. Então, primeiro, quem era Neemias? Neemias, a Bíblia o identifica como filho de Acalias, e ele trabalhava na fortaleza Suzã, que era a capital do Império da Pérsia, a capital de inverno, ou a fortaleza de inverno. Em Suzã tinha um palácio, onde o rei Artaxerxes passava algumas das suas temporadas, vamos dizer assim. Então, Neemias servia ao rei ali na fortaleza de Suzã. E ele servia, ele tinha um cargo bastante importante ali. E tudo que o rei, ele comia, tudo que o rei bebia, primeiro Neemias provava, porque diz a palavra de Deus que Neemias, ele era copeiro do rei. Mas sucedeu um certo dia que veio uma comitiva de Jerusalém, e essa comitiva era liderada por Hanani, que ele diz aqui que era um dos seus irmãos de pátria, que estavam vindo ali de Jerusalém, e ele quis saber e fez algumas perguntas para saber como que estava a situação da província, a situação da fortaleza, a situação da cidade, melhor dizendo, como que os judeus estavam, qual era a forma que o povo estava vivendo, se estavam prosperando, se estavam bem, se estavam em paz, se a cidade estava crescendo. E ele fez essas perguntas para esta comitiva, que veio a eles. A palavra de Deus vem dizer que no mês de Quisleu, que para nosso calendário aqui significa novembro, dezembro, era o calendário Quisleu, o calendário babilônico, e eles foram até a fortaleza em Suzã. E quando Neemias faz a pergunta acerca de Jerusalém, a resposta deles não foi uma resposta agradável. A resposta foi uma resposta difícil de Neemias ouvir. Ele disse o seguinte: os restantes que não foram levados para o cativeiro, que estão lá na província, isso aí é Hanani falando, aí ele vai expressar algumas coisas aqui, para nós refletirmos. Estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém está fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Então, é quando você pergunta por uma pessoa, pergunta por alguém, e a resposta é desfavorável. Foi assim que aconteceu com Neemias. Olha, o povo está padecendo. Miséria significa que estava havendo o que ali? Fome, estava havendo desemprego, as coisas estavam realmente assoladas, funcionando muito mal. E aí aconteceu algo que me intriga, e a partir desse momento é que nós vamos começar a refletir. Ele ouviu estas palavras. A partir do momento que ele ouve estas palavras, ele diz que assentou-se, chorou e lamentou. Para quem quer acompanhar, no capítulo 1, verso 4, diz assim: e sucedeu Neemias, que
porque ouvindo ele estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Então ele começa a chorar, não por ele. Ele não está se lamentando pela sua causa. Ele não está se lamentando pela sua condição. Entenda bem, Neemias estava numa condição totalmente favorável. Neemias estava num palácio. Neemias comia primeiro do que o rei. O que o rei comia, Neemias provava antes, porque ele era copeiro do rei. Mas ele se compadeceu, começou a compadecer-se por aqueles que estavam em Jerusalém, em grande miséria. Ele assentou-se, chorou, lamentou. E a Bíblia diz que ele ficou assim por alguns dias. E duas palavras me chamaram a atenção. Aí ele começou a jejuar. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, por aqueles que estavam numa situação desfavorável. É por isso que nós encontramos base bíblica quando nós estamos pedindo por alguém que está lá no hospital, está na situação desfavorável. Quando nós pedimos ao Senhor pela nossa pátria, para que Deus conserve a nossa pátria próspera, nós estamos baseados em orar pela nação, porque Neemias, ele se compadeceu pela sua nação. Quando você olha para um que está numa situação pior do que a sua, você está cumprindo algo importante da parte de Deus. E Neemias, ele estava agora jejuando e orando, não por ele. Ele não estava passando mal, não estava passando fome. Ele estava vestindo roupas importantes, porque para entrar na presença do rei, você deveria ter as suas vestes, tudo tinha que estar no lugar certo, com as roupas certas para servir diante do rei. Ele tinha tudo, mas o seu coração se compadeceu por aqueles que não tinham nada. Veja bem aí como que é as coisas e como que elas devem funcionar. Aí a Bíblia diz que ele então fez uma oração, e ele descreve essa oração e nos ensina a orar. E quando Neemias, ele está orando, é necessário nós entendermos alguns pontos importantes da sua oração. Ele exalta a pessoa do nosso Deus, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que significa Deus grande e tremendo. Quando Neemias faz isso, ele reconhece que todo poder está nas mãos do Senhor. Eu vou ensinar vocês aqui nessa noite. Quando vocês forem orar, quando vocês forem falar com Deus, vocês não chegam a Deus, ou nós não devemos chegar a Deus falando o nosso problema, a nossa situação. Primeiro você deve exaltar a pessoa do Deus a qual você serve. Quantos podem dar um glória a Deus por essa palavra? E aí você não vai chegar, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu devo fazer aquilo. Não, você vai chegar dizendo assim: maravilhoso, eterno, grande, soberano, não há outro igual a ti, não há. Exaltando a pessoa do nosso Deus. Primeiro é Ele, aleluia. Depois é nós. Primeiro é o Rei dos Reis, depois nós. Então exalte o Senhor. E aí Neemias, ele exalta a pessoa do nosso Deus. Isso me chamou a atenção na oração que Neemias fez. A segunda parte da sua oração, ele reconhece, e isso é importante para você ter sua oração atendida, ele reconhece que era necessária a confissão dos seus pecados, reconhecer que somos culpados. Então primeiro ele exalta a pessoa do nosso Deus, depois ele reconhece que é culpado.
Se você for ler, ele diz justamente isso, que nós pecamos contra ti. Ele diz assim: eu pequei contra ti, os meus pais pecaram contra ti. Isso é o que? Reconhecer a culpa. Então, quando você quer ter a sua oração respondida, você vai entrar diante de Deus. Primeiro, exalta ao Senhor nosso Deus. Segundo, você vai falar assim: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Senhor, eu sou fraco, mas Tu és forte. Senhor, eu não tenho como saber, mas Tu conheces todas as coisas. Senhor, e se eu tenho pecado, Tu és aquele que purifica, Tu és aquele que limpa os nossos pecados. O que é isso então, pastor? É a confissão da culpa. Quando ele diz isso, ele fala justamente assim: estejam, pois, Senhor, atentos os teus olhos para ouvires a oração do teu servo que faço a ti. E ele estava orando de dia e de noite. Por quem? Pela confissão dos pecados que nós, ele diz isso, não diz o Israel apenas, os que estavam lá, que nós pecamos contra ti, Senhor, somente contra ti nós pecamos. Reconhecer que somos pecadores, reconhecer que somos fracos, reconhecer que somos falhos. E se tem alguém que reconhece hoje aqui isso, saiba que vai ter oração respondida, porque você reconheceu a cruz de Cristo para purificar a nossa culpa, para purificar o nosso pecado. Então exalte ao Senhor, depois reconheça que nós somos pecadores. E finalmente, quando nós olhamos para a oração que Neemias fez, eu também lembro de algo importante que Neemias diz. Ele lembra ao Senhor a aliança que o Senhor tinha feito com Israel. Aí ele diz nos versos 8: lembra-te, pois, Senhor, da palavra que falaste a Moisés. Aí ele diz assim: e vós vos convertereis a mim e guardarei os meus mandamentos, e eu os farei então. Olha bem isso aqui, irmãos: ainda que vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá juntarei e trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. O que ele está dizendo? Ainda que Israel esteja espalhado, ainda que eles estejam em lugares difíceis, por causa da aliança que o Senhor fez com Moisés, eu vou ajuntá-los novamente. Ele lembra o Senhor a aliança, ele lembra ao Senhor as promessas que o Senhor fez. O que você vai falar para o Senhor? Você vai dizer para o Senhor na tua oração: lembra, Senhor, daquilo que tu tem falaste ao meu respeito, ao respeito da minha família. Lembra, Senhor. Quando você lembra a Deus, Ele ouve a sua oração. Então, primeiro, exaltar o Senhor nosso Deus. Segundo, fazer a confissão pelos nossos pecados, pelas nossas culpas, na pessoa de Jesus Cristo. Terceiro, lembra para o Senhor a aliança. Lembra as promessas que Ele fez para a tua família, para a tua vida. Lembra, Senhor. E de vez em quando eu falo isso para Deus: Senhor, lembra de mim, por misericórdia, lembra de mim, Senhor, eu preciso. Isso é lembrar ao Senhor a aliança que o Senhor tem feito para nós. Então é importante, meus queridos irmãos, quando nós orarmos, nós sabermos como devemos orar. Outra reflexão importante nesse texto, que eu quero passar para os irmãos aqui, é que esse tempo de oração de Neemias demorou aproximadamente 3 meses. 3 meses é o tempo que demorou, de 3 a 4 meses, ele ficou orando por esta causa. E quando chega em Nissan, que significa fevereiro, março, ele foi servir ao rei. Escute isso, já estou no meio, daqui a pouco já estou terminando a reflexão. Ele foi servir ao rei o vinho. Ele foi entregar a bebida para o rei. E quando
ele entrega o vinho ao rei, e o semblante estava triste, era um semblante de tristeza, e logo o rei Artaxerxes, ele conheceu que tinha algo diferente em Neemias. Escute isso. Conheceu que Neemias estava triste, que Neemias estava com seu rosto entristecido, que Neemias nunca antes estivera, olha só, nunca antes estivera triste diante do rei. E aí é onde o Senhor me deu esta palavra, que poderia eu colocar um tema, eu diria, 3 perguntas do rei. Seria isso, 3 perguntas do rei. A primeira pergunta que o rei fez para Neemias foi: por que está triste? Você está doente? Qual é o motivo da sua tristeza? Aí eu quero passar para você aqui nessa noite. Por que está triste? Que talvez você esteja triste aqui nesse lugar. Qual o motivo da sua tristeza? Por que o teu coração está palpitando desse jeito? Você está doente? Essa pergunta o rei fez para Neemias. Quando Neemias chegou diante dele. Eu quero dizer para vocês que há um rei muito maior do que o rei Artaxerxes aqui. Que ele conhece tudo que você está passando. Ele vai no íntimo. Ele mede o teu ser. Ele sabe a tua história. Ele conhece o teu espiritual. Ele conhece o teu físico, o teu interior. Ele sabe exatamente o tamanho da prova que você pode suportar. Ele sabe a medida exata que você pode suportar. Talvez você está passando momentos complicados. Esse rei que eu estou falando aqui, ele sabe exatamente. Vamos cantar aquela canção? Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, e parece, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Levanta a sua mão, adore. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti. Espero em ti. Quando você sente medo, segunda parte, cante assim, ó. Quando você sente medo, Do teu lado eu estou, e é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca se esqueça que o mar possa acalmar, e eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. cante. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu
rei pergunta, esse louvor faz todo sentido. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe abraço meu, pois na tua vida cuido eu. o que ele tem é bem melhor. Você não conhece o amanhã? Você não sabe o que vai acontecer amanhã de manhã? Ei, a presença do Espírito Santo é notada aqui nessa noite. Você não sabe. Você pode até planejar. É Deus falando hoje aqui. Você pode até rascunhar. Você pode até achar que vai ser assim, vai ser desse jeito. Mas quem sabe mesmo é Ele. Quem sabe mesmo é Ele. Quem sabe mesmo é Ele. Quem sabe mesmo. Aleluia. E a série Menashe. A glória de Deus está nesse lugar. A glória de Deus está nessa casa. É impossível estar num lugar como esse e não sentir a glória de Deus. Aí o rei pergunta: por que estás triste? Está doente? Ei, não sabe que ele entra com providência no momento certo? Não sabe que ele tem a hora exata de dizer chega, de falar basta? Não sabe que todo poder e controle está na mão do Senhor? Ai, não sabe? Olha só o que Ele já fez por você no passado. Não faria Ele tudo de novo? Eis que faço novo, eis que faço nova todas as coisas. E aí o rei chega, entende o emocional abalado de Neemias. Neemias não estava por causa do seu orgulho próprio, ele estava triste. E o rei pergunta exatamente isso: por que você está triste? Por que você está doente? Você não é assim, você não é desse jeito. O que está acontecendo? Imagina só um rei maior agora perguntando tudo isso para você. Mateus verso 5:4 diz assim: bem-aventurados que choram, Jesus falando, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. E aí quando a gente canta, né? Espírito Santo, eu sempre canto isso, meu Consolador. Bem-aventurados que choram, Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo, e mesmo assim moras em mim. Aí ele diz, ele não ficou, é Deus falando aqui, Deus me trouxe para falar isso, não fica triste com o pastor não, tá? Rei, ele não ficou, não quero falar. Não, meu irmão, por que tu está triste? Não quero falar. Não vou falar. Eu não vou falar. Meu querido, o rei te dá oportunidade para você falar, e você não vai abrir o coração? Ei, pode abrir seu coração para o Senhor, que o Rei dos Reis está aí. Ele dá oportunidade para você falar. Quando
Quando você chegou aqui, escute isso, quando você chegou aqui, a primeira coisa que nós fazemos aqui é dobrar os nossos joelhos. Nós colocamos a oração aqui das 7h30 até as 8 horas, para você ter uns minutinhos para falar com o rei, e você acha que ele não vai te escutar? E agora que ele pergunta qual é o problema, você não vai falar? Vai ficar tristinho. Não, eu vou guardar minha amargura para mim. Eu vou fechar. Eu vou ficar triste. Em nome de Jesus, toda amargura de coração, mágoa, desânimo, caia por terra, porque o rei está aqui. O rei está aqui. O rei está aqui. E aí, Neemias, eu aprendo com ele aqui. E ele fala bem assim, ó, eu vou falar porque eu estou triste. Ele não disse, ele não parou. Como é que eu vou ficar feliz? Olha só, se a cidade está assolada, Jerusalém está assolada, o sepulcro dos meus pais estão assolados. Escute isso. A cidade está assolada. Não era Suzã onde ele estava morando. Era Jerusalém, aonde distante quase 2.000 quilômetros dele, estava totalmente arruinado. Agora escuta bem, ele estava pedindo por causa de outras pessoas, mas quando fala do sepulcro dos seus pais, ele fala: o sepulcro dos meus pais, ó rei, estão destruídos. Ele está falando da própria história dele, para você entender a profundidade do texto. Quantas pessoas estão aqui nesta noite com a história destruída? Quantas pessoas estão aqui nesta noite com a história arruinada? Sepulcro dos meus pais assolados, história destruída. Aleluia. Mas aquele que reconstrói a história está aqui nessa noite para te levantar novamente. O que reconstrói a história está te dizendo assim: não temas. Não temas, eu vou te levantar mais uma vez. Assim diz o Senhor para ti: não temas, eu vou te levantar de novo. Aleluia! Eu vejo Deus falando aqui. Quantos sentem a presença do Senhor aqui? Talvez é isso aí, talvez a cidade está assolada, talvez o sepulcro do pai está assolado, talvez então a sua história está arruinada, mas o Senhor diz: ei, eu vou restituir, eu vou restituir, eu vou restituir. Aleluia. A cidade está assolada, a minha história destruída, as portas queimadas a fogo. O que é isso, pastor Cleves? Foi o que ele respondeu para o rei. Como que eu vou ficar feliz se a cidade está assolada, o sepulcro dos meus pais destruídos, e as portas da cidade estão queimadas a fogo? Queimada a fogo significa a marca da destruição, das guerras, das lutas. Foram tantas lutas, tantas marcas que foram causadas, que você não sabe o que fazer. E Neemias estava exatamente nesse estado emocional. Mas ele tinha orado ao Senhor. Ele tinha falado com Deus. E quando ele teve oportunidade, ele falou ao rei o que estava acontecendo. Ele foi claro em responder ao rei na sua primeira pergunta. Nós vamos terminar, já estamos terminando. Mas são 3 perguntas apenas. A segunda pergunta que o rei faz para ele é, depois dele falar o problema, olha o que o rei fala: que me pedes agora? Veja bem, primeiro o rei: por que estás triste? Depois, que me pedes agora? É a mesma coisa de Bartimeu. Se você olhar, quem está passando aí é Jesus. Aí ele começa a gritar: Jesus, 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 filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. E o pessoal lá: fica quieto aí, rapaz, ele não vai parar não, ele vai parar, ele vai me escutar. Aí ele falava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E fazia aquele barulho todo, e era cego, Bartimeu.
até que ele chamou a atenção de Jesus, o rei. Aí o rei olha para ele e diz para ele: que me pedes agora? Eu já te escutei, escuta bem. Eu já te escutei, já te ouvi. O que você quer? Que me pedes agora? Aí o Senhor Jesus falou para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ver. Ele disse: então veja. O que você quer aí nessa noite? O que você quer? Eu estou liberando da parte de Deus aqui, do sobrenatural, a bênção de Deus. Hoje eu vim ministrar a bênção de Deus. O que você quer? O que você precisa? Receba da parte de Deus. E aí pergunta para ele, foi a segunda pergunta: o que você quer? Que me pedes agora? Aí diz o seguinte: aí Neemias ora ao Senhor, e saiba muito bem, uma observação que eu faço aqui, saiba muito bem o que você vai pedir. E ele diz o seguinte: ó rei, se eu tenho achado graça diante de ti, eu quero que o Senhor, rei, me dê cartas para que eu possa passar para as províncias, que eu chegue até Jerusalém sem ser incomodado. E ele diz mais uma coisa que eu entendo aqui: ó rei, eu queria que também tu me desse cartas para Asaf, o guarda do jardim do rei, ou seja, o guarda da floresta do rei, possa me dar as madeiras e tudo que eu preciso. A terceira pergunta do rei, importante isso, eu finalizo. O rei Artaxerxes perguntou assim para ele: quanto tempo durará a viagem? O que me chamou a atenção é que quando o rei Artaxerxes diz para ele: quanto tempo durará a viagem? O rei Artaxerxes, ele não estava dizendo para Neemias assim: eu vou pensar se eu vou te deixar viajar ou não. Eu resolvo isso depois. O rei perguntou para ele quanto tempo vai durar a viagem. O rei já estava pontuando que ele estava autorizado a fazer o que ele queria fazer. Outra coisa que me chama a atenção é que Neemias podia ter pedido ao rei Artaxerxes: ó rei, eu quero que envie um capitão lá, eu quero que envie alguém para reedificar a cidade. Eu quero que tu envie uma pessoa para reedificar Jerusalém. Mas Neemias não faz isso. Perante o rei, ele diz assim: eu quero que o rei Artaxerxes, se eu tenho achado graça, me envie a mim. A quem? Fala forte, a quem? Me envie a quem? Olha para quem está do seu lado e fala assim: é você. É você que é enviado por Deus. Deus quer enviar você. Você, exatamente quem está do seu lado. Deus quer enviar você. Deus quer enviar a mim, mas Deus quer enviar você. Entenda a mensagem profética. Deus quer enviar a mim, mas Deus quer enviar você. Eu me lembro de Isaías. E no ano que morreu o rei Uzias, Isaías 6, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os seus séquitos enchiam o templo, ou a cauda do seu manto enchia o templo de glória. E ele começa a descrever: e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu os seus pés. Os serafins eram anjos de hierarquia muito alta, que habitam apenas no trono de Deus. Com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu os seus pés, com 2 voavam, e clamavam
uns para os outros, dizendo, serafins, santo, fale comigo, santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. Aí diz que, e os umbrais das portas tremiam, quando eles diziam, santo, 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 e a glória de Deus enchia o templo. E ele disse assim, então disse eu, ai de mim, pois sou um homem de impuros lábios. O que é isso, pastor Cleison? Confissão, mais uma vez. Não dá para você receber a bênção de Deus se você não confessar os vossos pecados. Não dá para ficar com o pecado escondido e querer receber a bênção de Deus. É impossível. A confissão do pecado é que leva à resposta das nossas orações. Tiago 5 vai dizer, portanto, confessai as vossas culpas, para que sareis. E muitas vezes as pessoas ficam angustiadas, agoniadas, ficam até preocupadas, mas você precisa confessar ao Senhor a tua culpa. Ai de mim, porque vou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Confissão. Aí o que acontece? Acontece algo lá no espiritual, no sobrenatural. Mas um dos serafins voou para mim com uma brasa viva, que tirara do altar com uma concha, que é Satanás aí, uma concha, tira do altar e vai com aquela brasa viva e toca a boca de Isaías e diz, purificados são os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada. E depois disso ele ouviu a voz do Senhor dizendo, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Agora ele estava pronto. Então disse eu, eis-me aqui. Fale comigo, eis-me aqui. Levanta sua mão, fala comigo, eis-me aqui. Levanta bem alto, eis-me aqui. Fale, envia-me, Senhor. Envia-me, Senhor. Quando você faz essa confissão e você pede a Deus para te enviar, quando você faz tudo isso, isso significa que você está à disposição para fazer o trabalho do Senhor. Quando Neemias disse assim, eu quero reedificar a cidade, não manda outro não, manda a mim. Ele disse isso para o rei, e o rei perguntou, quanto tempo você vai ficar fora? E ele disse, eu quero reedificar. Ele está dizendo assim, eu quero fazer algo, eu quero estar pronto, é disponibilidade para fazer. E aí as pessoas às vezes ficam muitas vezes assim, mas eu não tenho, vou terminar, só vou exortar sobre isso. Mas eu não tenho dom para nada. Já vi um monte de gente falar isso. Estou cansado de ouvir as pessoas falar isso, pastor Keidson. Eu não tenho dom para nada, eu não sei cantar, não sei pregar, eu não sei. Mas muitas vezes sabe falar mal dos outros, né? Mal dos outros sabe falar. Mal do próximo, mal do irmão da igreja, mal do outro lado, do coral que cantou não sei o que, e mal disso, e mal daquilo e tal. Mas eu não sei, pastor, eu não sei. Você sabe orar? Você sabe falar com Deus? Fala com Ele. Fala assim, Senhor, eu quero interceder agora, a partir de agora. Senhor, você dos intercessores. Eu sei que tem pessoas aqui que são intercessores. E tem mais. Nunca precisa você dizer a você, quem é você. Quando chega para mim, eu sou missionário, eu sou não sei o quê, eu sou conferencista, eu sou bispo dos bispos, eu sou isso, não é nada. Chega, eu estou aqui com a carta, meu currículo, você não é nada. Não é nada, e é isso mesmo, não é nada. E quem achar que é alguma coisa é um servo inútil, porque é a Bíblia que diz
Quando você recebe essa palavra, está achando que Deus está preocupado com um monte de carteirinha? O diabo tem medo de carteirinha, irmãos. O diabo tem medo de conferencista, com todo respeito. Pode ter, não tem problema não. Mas não tem não, irmãos. Agora um crente cheio do poder de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, que fala na hora certa, que fala no tempo de Deus, que não fica gastando português à toa por aí, dizendo, olha, aí parece até que é grande coisa. Estou morrendo de medo. Um dia eu fiquei sabendo que estava orando por mim até meia-noite. Estava orando pelo pastor até meia-noite. Para quê? Para matar o pastor. O pastor morrer. E começamos com um processo. Oração para o papai. Eu estou falando a verdade. Oração para o pastor morrer. Irmão, se por acaso o Senhor me chamar, se o Senhor me chamar, não foi por causa de oração de ninguém, foi porque a minha senha foi chamada. E eu vou exultar lá na glória com o Senhor. Estou morrendo de medo de oração de feiticeiro, de magoa. Estou morrendo de medo. Irmãos, para com isso. Tem gente que tem medo dessas coisas. Aí o quê? É Deus encorajando o seu povo nessa noite. Se confessardes as vossas culpas, Ele é fiel, Ele é sincero, Ele é maravilhoso. Ele faz uma igreja poderosa, Ele faz uma igreja forte, Ele faz uma igreja que não se cala perante as adversidades. Oh glória, o Espírito Santo está aqui. Quando sente a presença do Espírito Santo, ainda vai assar-me. Deus está mandando falar isso para você. Para, irmãos, para de ficar com medo. Ai, que profetizaram isso e que profetizaram aquilo. Irmãos, quem abre sepultura e fecha é só um. É só um, nem o médico faz isso, é só ele. É só ele. Deus mandou dizer isso, essa igreja. Aya sermina la ya shorima sermina la bashaya rabashoya ser tuite quere baiaço. Chega de ter medo. Chega de pavor. Chega de pavor. E aí Neemias se levanta como um homem de Deus e diz assim: envia-me a mim, eu quero reedificar. É isso, coragem, tá? Seja corajoso em nome de Jesus.